nasceu em 15 de abril de 1452, na Vila de Vinci, na Itália. Leonardo era filho da camponesa Caterina Lippi e do tabelião Ser Piero, que não eram casados. Foi educado por pessoas próximas, como a sua madrasta e a sua avó. Leonardo, quando criança, tinha grandes habilidades artísticas que foram reconhecidas por seu pai, que reuniu alguns de seus trabalhos e encaminhou à oficina de Andrea del Verrocchio, que era uma figura muito importante no mundo da arte naquela região. Aos 14 anos, ele foi aceito na oficina do Verrocchio e se tornou um aprendiz. Aperfeiçoou suas habilidades e aprendeu muitas técnicas, como técnicas de fundições, aprendeu a fazer quadros e esculturas a partir de modelos nus. Ele teve uma base sólida no aprendizado, na perspectiva e no uso das cores. Aos 20 anos, ele passou a compor a Corporação de Pintores de Florença, e nessa época já era notado por outros artistas e intelectuais. Autodidata, Leonardo da Vinci passou a sua juventude na cidade de Florença, a época da efervescência cultural e artística. Depois, ele morou em Milão, Roma e, por fim, na França. Segundo estudos, ele tinha cabelos louros, olhos azuis, nariz aquilino e era canhoto. Quando jovem, muitos consideravam ele dono de uma incomparável beleza física. Porém, a imagem que a maioria guarda é do artista mais velho, como a do desenho feito por Cosmo Colombini em 1812. Sem nunca ter se casado e sem ter deixado um herdeiro, veio a falecer no dia 2 de maio de 1519, aos 67 anos, em Clouse, na França. Foi enterrado na igreja de Saint-Florentin, em Amboise. Leonardo da Vinci é lembrado por ser um dos maiores gênios da história da humanidade. As suas contribuições ultrapassaram o ramo das artes e suas obras como A Última Ceia e Mona Lisa são apenas algumas das pinturas mais famosas e reproduzidas de todos os tempos. O artista é uma das figuras mais importantes da época do Renascimento, movimento de ordem artística, cultural e científica que ocorreu na Europa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, séculos XIV, XV e XVI. No Renascimento, as principais características são antropocentrismo, homem como o centro do universo, resgate da cultura e dos estudos da antiguidade clássica, e o racionalismo, a busca da verdade que deve ocorrer por meio de investigação, visto que o homem é um ser racional. Principais curiosidades sobre Leonardo da Vinci. Leonardo era um pintor, escultor, inventor, matemático, arquiteto, engenheiro, anatomista, cientista, botânico, poeta e músico. Da Vinci não foi alfabetizado pela escola. Estudava em casa, com muita leitura e muita matemática, sendo autodidata. Da Vinci não é o sobrenome de Leonardo. Usa-se essa denominação em razão de Vinci ser o nome do vilarejo onde ele nasceu. É como se fosse Leonardo da Vila da Vinci. Leonardo foi reconhecido por seu mentor em uma participação no quadro O Batismo de Cristo, onde fez o anjo Uriel. Foi feita no ano de 1472 até o ano de 1475. Estudos recentes dizem que a primeira obra de Leonardo foi feita em um ladrilho quadrado de terracota, que retrataria o arcanjo Gabriel, mas também seria um autorretrato, e foi feita em 1471. Leonardo era conhecido pela lentidão e atraso de seus quadros, pois ele não entregava suas obras se elas não estivessem perfeitas, pois ele era perfeccionista e procrastinador. Da Vinci não terminou alguns de seus quadros, tais como A Adoração dos Magos, São Jerônimo no Deserto e A Batalha de Andiare. Ele foi um dos primeiros italianos a usar a técnica do óleo sobre a tela, que foi o caso de Mona Lisa, A Última Ceia e O Homem Vitruviano. Existem teorias de que Leonardo foi adotado, mas não se sabe se são verídicas. O Homem Vitruviano é um desenho de um homem nu, com os braços e as pernas abertas em diferentes posições de modo simétrico. O Homem de Vitrúvio também mostra o conceito chamado proporções divinas, sendo que era baseado em figuras geométricas perfeitas e equações matemáticas.
Acompanhados das ilustrações de Da Vinci, segue um texto em conjunto com o desenho considerado o côvado das proporções. Um palmo é o comprimento de 4 dedos, um pé é o comprimento de 4 palmos, um côvado é o comprimento de seus palmos. Um passo são 4 côvados, a altura de um homem é 4 côvados. O comprimento dos braços abertos de um homem, envergadura dos braços, é igual à sua altura. A distância entre a linha do cabelo na testa e o fundo do queixo é o 10º da altura de um homem. A distância entre o topo da cabeça e o fundo do queixo é 1/8 da altura de um homem. A distância entre o fundo do pescoço e a linha do cabelo na testa é 1/6 da altura de um homem. O comprimento máximo dos ombros é 1/4 da altura de um homem. A distância entre o meio do peito e o topo da cabeça é 1/4 da altura de um homem. A distância entre o cotovelo e a ponta da mão é 1/4 da altura de um homem. A distância entre o cotovelo e a axila é 1/8 da altura de um homem. O comprimento da mão é 1/10 da altura de um homem. A distância entre o fundo do queixo e o nariz é 1/3 do seu rosto. A distância entre a linha do cabelo na testa e a sobrancelha é 1/3 do comprimento do rosto. O comprimento da orelha é 1/3 da face. O comprimento do pé. Mona Lisa foi feita com a técnica do óleo sobre a tela e o sombreado. Esse quadro ficou muito conhecido por seu mistério, por ter sido roubado e por acreditarem que a expressão da mulher muda conforme o seu sentimento quando olha para o quadro. Foi descoberto um enigma no quadro de Mona Lisa, nos olhos dela, que tem as letras LV no olho esquerdo e no olho direito a sigla CE ou BE. Não se sabe ao certo, mas talvez seria uma referência para a dona do rosto que aparece na tela. E o número 149, seguido de um quarto número que não foi identificado por conta de estar meio apagado, também foi encontrado na obra. Leonardo tinha um caderno onde colocava seus pensamentos, seus projetos, seus estudos e suas curiosidades. Ele procurava sempre descobrir coisas novas sobre o mundo. Na área da anatomia, Leonardo dissecava cadáveres para aperfeiçoar seus conhecimentos sobre os pés, os embriões, o tronco, a gravidez e os olhos. Tudo que ele via e aprendia, ele anotava em seu caderno. Leonardo era ambidestro e usava a escrita reversa, que era escrita da direita para a esquerda. Na área de inventor, Da Vinci desenhava os pássaros para entender como eles voavam, e assim começou a projetar a máquina voadora e projetou também a máquina escavadora, a bicicleta, o isqueiro, o paraquedas, a besta gigante sobre rodas e o submarino. Mas nunca chegou a criar nenhum desses projetos. Na área de arquitetura, ele fez um projeto de uma cidade, um projeto de um porto e de um templo centralizado. Como todos sabem, Leonardo da Vinci também era um poeta. Algumas frases dele. Abre aspas. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Fecha aspas. Abre aspas. Repreende um amigo em segredo e elogia-o em público. Fecha aspas. Abre aspas. Quando eu pensar que aprendi a viver, terei aprendido a morrer. Fecha aspas. Leonardo da Vinci.